Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para fazer um convite bem especial, eu e o Mickey. Claudemir Oliveira, sou o presidente e fundador do Seeds of Dreams Institute e fui executivo da Disney por 15 anos. Abri no Brasil a divisão Parques e Resorts. Em 2000, me transferiram para Orlando para eu liderar a estratégia global de treinamento. E aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, onde eu vivo, eu tive o privilégio de ser professor da Universidade Disney, ensinando um famoso curso chamado Traditions, Tradições, Legado. E também fui professor convidado do Disney Institute. E essa minha paixão pela Disney, né, me levou a escrever, olha isso aqui, a biografia pelo Senac do Walt Disney, a biografia do Roy, irmão dele, o financeiro, e junto com a Juliana, o Ub Iwerks. São os três gênios por trás do Império Disney. Muita gente só fala de Walt Disney, mas por que que eu estou aqui para falar do programa que é meu xodó? Vocês sabem, quem me conhecem, que a gente tem imersão na Ásia, duas imersões na Ásia, temos várias imersões aqui em Orlando de negócios, temos Europa, muito em breve, mas eu tenho um programa que ele é exclusivo e único no mundo. Assim como essa trilogia que é única no mundo. Nenhum autor no mundo escreveu sobre os três gênios da Disney: o criativo, o financeiro, que colocava ordem na casa, e o grande gênio da animação. O Walt Disney não era um grande financeiro e não era um grande desenhista, por incrível que pareça. Mas, Claudemir, por que esse vídeo? Para explicar para você sobre essa viagem única no mundo, uma viagem experiencial que faz parte da metodologia do Seeds of Dreams. Imagina o seguinte: você lê esses três livros e conhece toda a história dos fundadores do gênio do Walt Disney para entender o império. Sabe o que eu fiz? Há mais de uma década, nós vamos viver o que eles viveram. É como se o Seeds of Dreams não, estará levando você para viver na prática a vida deles. Então, deixa eu contar rapidamente aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que é esse programa e por que é o meu xodó. E porque essa foto com o trem que vocês vão entender rapidamente. Então, olha só, o Walt Disney nasceu em Chicago. Então, o nosso programa começa em Chicago. Conheço a dona da casa onde o Walt Disney nasceu. Vamos visitar essa casa. Imagina a emoção de você entrar na casa, estar ali na casa onde o Walt Disney nasceu e passou 5 anos lá em Chicago. Chicago se tornou uma cidade violenta, a família decidiu ir para uma cidadezinha pequena. O pai não queria criar os filhos numa cidade violenta como Chicago, isso em 1901. Então a família muda para Marceline, uma fazenda no Missouri. E adivinha o que a gente faz? Nós vamos pegar um trem do nosso grupo e vamos até o Missouri. Exatamente como o Walt Disney fez quando ele tinha 5 anos de idade. Veja que nós vivemos a vida deles, né? É experiencial. Em Marceline, conheço a dona do sítio onde o Walt Disney brincava. Tem um museu espetacular que vamos visitar. Vamos ver os locais onde o Walt Disney se inspirou. Não sei se você sabe, a Main Street USA, que dá para o castelo nos parques da Disney, é uma inspiração de Walt quando ele era criança. Nós vamos ver tudo isso, vamos ver a Main Street USA original, que ele viu quando criança, que se inspirou para fazer. Marceline tem todo um glamour porque ele viveu só 5 anos lá. E esses 5 anos, ele se inspirou em vários dos filmes que ele fez, além, naturalmente, de várias coisas nos parques, como o exemplo que eu acabei de dar para você. Mas foi uma fase que ele, com a irmãzinha Ruth, se divertiu. Ele tem uma frase famosa que diz que foi a fase mais linda da vida dele. Aí o pai pega febre tifoide, não pode mais trabalhar no sítio e leva a família para Kansas City, onde aí a vida do Walt Disney começa a se modificar. É aí que ele tem que trabalhar.
Então, ele não fala tão assim dessa infância maravilhosa em Kansas City. Kansas City, ele tem três falências. Antes dos 23 anos de idade, pessoal. Antes dos 23 anos de idade, o Walt Disney tinha três falências em Kansas City. Quando ele era criança, 11 anos, o pai pedia para ele distribuir os jornais. Tinha uma rota de jornais que ele tinha que entregar. E o pai dizia: não pode jogar o jornal, tem que colocar na porta arrumadinho. De onde será que a Disney se inspirou para ter esse cuidado com detalhes? Tudo isso nessa viagem experiencial você vai entender o império através da história, com Seeds of Dreams, naturalmente fazendo isso para você. Três falências em Kansas City, e aí ele desiste da animação. Você não sabia? Esse cara aqui desistiu da animação. A gente entra em detalhes. E aí ele decide comprar um bilhete primeira classe, só ida, para Hollywood. Ele falou: a animação está em Nova York, não quero mais animação, acho que eu cheguei tarde na animação. Eu vou para Nova York, eu vou para Hollywood, eu quero ser diretor de cinema. Uma viagem de 2 dias. Adivinha? Nós vamos fazer primeira classe. Por isso, se você tiver em dúvida aí, corra, porque nós não temos muitos lugares na primeira classe. Então, esse programa, na verdade, a gente não quer 50 pessoas, não tem 50 lugares. É exclusivo, é só realmente para um grupo privilegiado. Primeira classe, vamos seguir os passos da vida do Walt Disney. Com US$ 40 no bolso, ele vai em busca de um sonho, ser diretor de cinema. Quando ele chega à Califórnia, não consegue nenhum emprego como ator e muito menos diretor de cinema. Aí esse irmão, Roy, fala: Walt, por que que você não volta para a animação? Ah, mas cheguei tarde, não quero, mas não está dando certo você ser diretor aqui em Hollywood. Que tal eu te ajudo? E numa garagem, com US$ 500 emprestado do tio Bob, que ajudou também lá em Marceline, eles abrem o Império Disney numa garagem, 16 de outubro de 1923. Mais de 100 anos, a centenária Disney começou humildemente numa garagem. Adivinha? Vamos visitar esse local. E aí o resto é história, mas anos depois, passeando pelos parques que existiam na Califórnia, que nós vamos visitar, junto com as duas filhas, ele percebe num carrossel que só elas brincam e que ele tem a ideia genial de construir um parque onde adultos e crianças vão se divertir. Nós vamos visitar esse carrossel. Então é a viagem dos meus sonhos. Vamos visitar muitos locais especiais. É uma viagem que é o meu xodó. Eu tenho que ser honesto com vocês, tá? Agora, importante, vocês devem ter recebido um material onde nós temos três opções. Claudine, três! Exato. O que que acontece? Quando eu lancei esse programa, eu percebi que precisava de muito tempo, né? 2 semanas. E você sabe que é difícil tirar 2 semanas de férias. O que que eu fiz? Eu dividi em dois. Nós temos então a fase que você pode escolher só Chicago, Marceline e Kansas City, que é a parte um, chama Origins aí, né? Vai embora. E ano seguinte você pode fazer a parte 2, trem, 36 horas até a Califórnia de primeira classe. Lá na Califórnia, todas as visitas é a parte 2, elas se complementam. Inclusive, elas não estão interligadas. Se uma pessoa quiser fazer a parte 2 primeiro e a parte um, não é um grande problema. Esse ano, quando a gente tem D23, em anos que temos 23, a gente dá as três opções. Então, para quem já fez a parte um, pode fazer só a parte 2. E eu tenho várias pessoas que já fizeram isso. Quem só fez a parte 2 no passado, pode fazer só a parte um. E se você não fez nenhuma, você pode fazer a completa. Então, a gente vai fazer completo, vai se encontrar com pessoas que fizeram o primeiro, vão fazer o segundo lá em Kansas City, mas enfim, você pode fazer ela completa. Vai dar uns 10 dias, nós tivemos que dar uma apertadinha, e o melhor, o programa termina um dia antes de começar a D23. O que é D23, Claudemir?
É a maior conferência de Disney maníacos, de fanáticos Disney, que acontece na Califórnia a cada 2 anos. Por isso que esse programa desse ano é tão especial. E você tem essa possibilidade de ir com a gente. D23, pessoal, é aproximadamente, dependendo do ano, 80 mil fãs da Disney vão para ver essa feira. Começa no dia seguinte, quando termina o nosso programa. E é opcional, a pessoa pode vir embora, ou a pessoa já está na Califórnia, né? Faz a D23, mas não está incluso no programa porque é opcional para quem quer fazer. É nessa feira que o CEO da Disney, que os altos executivos da Disney, que todas as divisões da Disney anunciam os seus grandes projetos para os próximos anos. Então, a viagem, naturalmente, especial para poucas pessoas, então é bem limitado. Inclusive, quando você ligar para a gente, nós vamos ver se tem ainda primeira classe no trem de Kansas City para Hollywood, que foi a primeira classe que ele fez em 1923. Então, pessoal, estamos aguardando você nessa viagem mágica, única no mundo, e que privilégio ter escrito a única trilogia do mundo e que esse programa faz você viver tudo isso aqui ao vivo e a cores. Estou te esperando.